Aqui então, depois de seco, o efeito da imitação água, né? Fica próximo do verdadeiro. A gente tenta fazer o mais próximo possível, tá? Então aqui é o efeito, é o resultado final de como ele, no caso do papel aplicado, tá? Ainda vamos passar aqui novamente a tinta azul para cobrir toda essa área aqui. Esse lado aqui eu já pintei, dei uma primeira demão para a gente poder colar o papel toalha por cima e depois vamos aplicar a tinta azul. Após a tinta azul, vamos jogar uma tonalidade esverdeada, tá procurando ficar o mais próximo possível da tonalidade da água, tá? Como ela é no Porto, tá? O mais próximo possível, tá? Então deve se chegar a mais ou menos isso aqui, tá? Não muito verde, nem azulado demais, uma cor próxima do verdadeiro. Aqui já está todo o papel toalha aplicado, tá? Colocado sobre a mesa, imitando aqui a água, né? O movimento da água no cais, tá? Então ela fica assim, com esse formato. Quando aparecer bolhas, né? Aproveitando, mesmo depois de seco, você borrifa a água e bate com o pincel para poder ir amassando essas bolhas de ar que fica, tá? E dando um formato. Tá? O segredo está aqui na batida do pincel sobre o papel. Tá? Depois que secar, nós vamos fazer a pintura. Tá? Não aconselho passar tinta agora, porque o papel está molhado e se por acidente forçar muito o pincel tiver cerdas muito duras, vai rasgar o papel, né? Então tem que se esperar secar. Essa parte aqui já está seca, tá? Já pode ser aplicado a segunda demão de tinta. A primeira foi em todo o tablado, né? Toda a mesa, tá? Para poder dar o efeito principal, né? Da cor azulada. Depois a gente vai passar aqui por cima, segunda demão, e depois uma tonalidade mais esverdeada. Aqui o resultado da segunda demão de tinta aplicada aqui sobre a superfície, tá? Que já dá um aspecto de cor de mar, né? E as ondas. Então, o movimento da água no próximo ao porto, tá? Então a ideia aqui é fazer o mais próximo da tonalidade de cor e o aspecto físico da água, né? Que é aquela água agitada do mar, né? Aqui no porto. Tá? Então aqui esse é o resultado da segunda demão de tinta. Vamos pegar a mesma tinta, tá? A mesma tinta nós utilizamos e vamos misturar um pouco do pigmento verde para podermos agora puxar um pouco da cor próxima, né? Que a cor da água que fica próxima ao poço fica meio esverdeada, tá?
Então, novamente aqui, mostrando e explicando o material que nós utilizamos: papel toalha, cola branca, pigmentos nas cores verde, preto e azul, e com a mistura da tinta PVA branca, tá? Nós fazemos o azul dessa tonalidade aqui, tá? Você vai aplicando a tinta, o pigmento azul tá sobre a tinta branca, um pouco de água, e vai misturando. Depois, quando estiver bem azul, mais azulado, você vai aplicando o preto, pigmento preto, para ir escurecendo o azul, ficar próximo a essa tonalidade aqui de azul, que é essa daqui da pintura da parede, tá? Esse azul escuro aqui, que é o mesmo, o próximo, né, que nós aplicamos aqui. Porque sobre essa pintura aqui, nós vamos passar agora a outra tonalidade com um pouco de pigmento verde, tá? Como eu falei, é para dar um ar de profundidade baixa, tá? O efeito esverdeado, se observar bem, em várias lagoas, rios, né? O mar, na borda, sempre próximo à borda, em pouca quantidade de água, fica mais esverdeado, tá? Então nós vamos aqui aplicar a tinta. Essa aqui já está com a tonalidade esverdeada, tá? É só aplicar um pouco mais de pigmento verde sobre a tinta já feita e preparada aqui. O que sobrou, coloca-se mais pigmento e mais quantidade de água, deixando a tinta mais rala, tá? Então você vai colocando aos poucos e vai misturando, e essa tonalidade do verde vai surgindo, tá? Eu vou mostrar aqui como ficou a tonalidade e vamos aplicar sobre a superfície. Aqui como ficou a tonalidade do azul, com mais pigmento verde, mudou completamente, né, a cor. Nós vamos aplicar e vamos ver o resultado. Tá? Vamos passar aqui um pouco na superfície e vamos ver o resultado na secagem, tá? Lembrando que ainda vamos passar cola branca, sem mistura nenhuma, tá? Aí nós vamos ver se há necessidade de diluir um pouco a cola branca, tá? Não muito, porque senão não vai conseguir dar aquele efeito bacana. Eu vou explicar como é feito. Então a ideia aqui é puxar um pouco mais para o verde, como eu falei, né? Depois que passar a cola, para dar o brilho, né, da água, aí sim, nós vamos ver como ele vai ficar. Passamos aqui a tonalidade mais esverdeada em toda a superfície e vamos esperar a secagem. Tá? A secagem final, aí nós vamos aplicar a cola para o efeito final da água
do Porto. A cola aqui aplicada, nós vamos espalhar com o pincel. Tá, espalha bem. Ela está muito grossa, você espalha bem a cola, tá? Há uma necessidade de aplicarmos um pouco de água pulverizando, tá? Uso o pulverizador, é água, somente água, tá? E vai ajudar a espalhar mais essa cola, né? Ainda mais quando estiver muito grossa, aí tem que usar mesmo. Então, assim, a gente espalha um pouco, pouca coisa de água aqui em cima, é só mesmo para espalhar. Dessa forma aqui, tá? Espalha bem. E nós vamos aplicar dessa forma em toda esse tablado aqui, tá? E após isso aqui, nós vamos aplicar a cola mais diluída. Então, depois de algumas horas de secagem, tá? O resultado que nós obtivemos com a segunda demão, aliás, a primeira demão de cola, né? Segunda demão de tinta e a primeira demão de cola não diluída. Tá? Nós não diluímos a cola, mas em contrapartida nós borrifamos água sobre a mesma, ou você pode, quando for aplicar a cola, borrifar um pouco de água sobre a superfície que nós trabalhamos, tá? Porque a cola está muito grossa, a gente passa por cima para espalhar melhor, tá? Agora nós vamos diluir a cola para passar a segunda demão, que seria a segunda demão diluída, tá? Mas dilui o quê? Pela quantidade de cola 50%? Vamos ver agora. Aqui nós temos a cola num copo, tá? Serve como medida, tá? Eu coloquei aproximadamente ao centro, ou bem no centro, tá? Do copo, para termos uma noção da diluição da cola, tá? Bom, o que acontece quando você vai diluir, não diluir muito a cola, então deixar mais ou menos médio a diluição. Então você vai saber como fazer isso, né? Não é para ficar grossa e nem rala demais. Então você deixa diluído, é o suficiente para ela poder cobrir toda a superfície, tá? Mas não estando rala, porque nós vamos trabalhar agora em cima da cola. Eu vou mostrar isso como, tá? Antes, porém, nós vamos diluir essa medida de cola pura, tá? Com cerca de mais ou menos 25%, tá? Vamos diluir a cola com água, tá? Diluir mais ou menos aqui 20%, já marquei aqui a medida, tá calculada. Então aqui me dá 50% do copo, que 25% do copo é metade da medida da cola, deu 25%. E aqui 50%, mediante ao copo. A cola, você tem 100% de material. Você vai colocar mais uma quantidade de água. Se for botar 100%, vai até o topo. Metade dá 50%. Então nós queremos o quê? Vamos botar 25%. Então mais um pouquinho de água. Temos 25%. Tá? Então nós temos aqui 50% de cola, 25% de água. Mais um pouquinho aqui, que a medida me dá aqui em cima 25%, tá? Seriam 20% mais abaixo aqui, mas podemos diluir a cola até 25% nessa segunda demão, não ultrapassando isso, porque senão fica muito rala. Tá? Isso vai depender também de cada cola, cada fabricante de cola, né, produz um tipo de cola ou mais rala ou mais grossa, né? Isso vai depender muito da marca. Então você, quando comprar a cola, tem que ver se ela está muito diluída ou se ela está bem grossa, né? Quando você joga sobre um recipiente, né, a demora que ela faz para descer já diz que ela é grossa ou mais rala. Então aqui nós vamos diluir 25%. Tá? Você pode usar um
um palito, né, para mexer, ou até mesmo o pincel, tá? Em relação ao pincel, pode ser mais largo que esse, tá? Vai depender da superfície que vai aplicar. Aqui eu estou sem um pincel mais grosso, né? Então, os que eu tenho aí já estão cansados, né? Bem desgastados. Aí não dá para passar, não dá para aplicar. Hoje é domingo, então as lojas estão fechadas, eu não tenho como comprar. Aí vamos usar esse pincel que nós usamos desde o início. Só que eu não tive tempo de comprar um outro, né? Então a gente vai usar esse aqui que também resolve aqui o nosso trabalho. Tá diluindo aqui, ó, vendo que ele não está ralo, tá? Ao misturar a cola, posso perceber que a cola está média diluída, né? Está bom, 25%. Tá? Como tintas, né? Diversas tintas aí, você quando vai diluir, manda de 20%. Isso vai depender também de cada profissional quando utiliza o material, tá? Então aqui nós temos uma diluição média 25%. Isso é para poder seguir um padrão, para nós não fugirmos, tá? Então a aplicação aqui você pode entornar um pouco na superfície, ou pode pegar o pincel e começar a espalhar. Aí você vai perguntar agora, passa borrifador? Não há necessidade, porque a cola já está diluída, tá? Mesmo no médio, ela vai ter o poder de cobrir pequenos orifícios que vão surgir na textura que nós fizemos aqui, tá? Então vamos aplicar a cola dessa forma aqui, tá? Bem aplicada, bem passada, bem distribuída sobre a superfície. É importante distribuir bem, tá? Sem pressa, tá? Aplica-se a cola dessa forma, tá? E quando ela começar a puxar, tá? A gente vai ter que usar o pincel dessa forma, batendo sobre a superfície, tá? No início da secagem, ou não, no processo de vai aplicando, você volta e vai batendo o pincel sobre a cola, tá? Para dar o efeito desejado de ondas, né? Aquelas pequenas ondas que a água faz, né? Próximo ali ao cais, né? Aquelas ondas, em grande quantidade de água acontece isso, né? A gente vai batendo o pincel para obter um efeito, né, de da água agitada, né? Da água agitada, ou de ondas mesmo, né? Você está fazendo a miniatura do mar, né? Da água do mar, na praia. Então você vai batendo o pincel sobre o mesmo e assim você vai dando efeito sobre a cola, né? Lembrando também que à medida que ele vai secando, você deixa puxar mais um pouco. Antes dele ficar transparente, ainda embranquiçado, você vai e bate de novo. Tá? Por quê? Porque quando ele vai secando, a cola vai se abrindo, ela vai assentando, aí vai ficando mais liso. Embora nós já fizemos o primeiro efeito da textura sobre o papel, também é importante fazermos isso aqui para obter um resultado mais positivo. Tá? E assim nós vamos aplicando em toda a superfície dessa forma. Nós vamos fazer aqui toda a aplicação, tá? E depois eu vou postar ele já pronto.